Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com assunto quente. Nessa semana, aos 74 anos, morreu o pensador Olavo de Carvalho, grande representante da nova direita brasileira e autor de vários livros sobre filosofia, política, entre outras coisas. Com a sua morte, muitas análises sobre a sua personalidade e obra foram feitas. E um discurso que particularmente me incomodou foi que a gente deveria esquecer o Olavo das redes sociais, super louco, e frisar o grande intelectual que ele é nos livros e artigos que ele publicou em vida. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para desmontar essa suposta erudição e intelectualidade do Olavo e mostrar que, na verdade, ele alimentou teorias da conspiração ao não entender direito alguns conceitos do Antônio Gramsci, ao fazer uma teoria da história bastante reacionária e, principalmente, transformar essas ideias em combustível político que explica muito do que a gente tem hoje de vários setores da população que fizeram parte da sua formação ideológica e também do curso online de filosofia que sustentou o Olavo nos últimos anos. E antes da gente ir para esse assunto, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.700 inscritos. Não se esqueçam que eu sempre deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo, as referências que eu uso para fazê-lo, assim como as minhas redes sociais, com foco para os meus Instagram e Twitter. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Olavo, segundo ele próprio, saiu da escola no 4º ano do primário. Ele não tem ensino médio, ele não tem ensino superior, ele não tem produção acadêmica reconhecida por universidade. Porém, a sua trajetória intelectual é bem frequentada por intervenções políticas, antes de a ditadura e depois favoráveis a um tipo de direita tradicional. Há um monte de empreitadas na astrologia, com ele tentando ir na PUC fazer uma proposta de um curso de extensão em astrologia para quem fosse formado em psicologia. E também sobre comentários jornalísticos de cunho político que ele fazia na mídia tradicional nas décadas de 80 e 90. Pela falta de educação formal, Olavo não conseguiu espaço na academia, não conseguiu se inserir nos círculos intelectuais das décadas de 80 e 90. E na redemocratização, muitos desses departamentos estavam preenchidos por pessoas que faziam críticas ao regime. E com isso, acabou tendo uma grande briga entre setores mais à direita que não estavam mais no topo, não estavam mais no auge, não pertenciam mais àquele momento de redemocratização. E o Olavo estava inserido nisso. O ressentimento que eu disse, que aparece muito na obra, no pensamento dele, já transparecia nos artigos de jornal dele, falando que já existia no ensino superior brasileiro uma certa hegemonia de cátedra mais à esquerda e que existia um grande plano de revolução cultural que os militares não deram conta ao se preocupar com a guerrilha armada. O problema eram os professores que estavam saindo com um conteúdo progressista e tipicamente esquerdista na visão do Olavo para preencher as escolas e mesmo a academia. Essa cruzada, então, contra os acadêmicos, os supostos intelectuais esquerdistas que dominavam o pensamento brasileiro, fizeram com que Olavo, na década de 90 principalmente, destilasse páginas de jornal e depois livros advogando pelo conservadorismo brasileiro. E vai lançar duas das suas principais obras, que misturavam filosofia, política, religião, entre outros elementos, O Jardim das Aflições e A Nova Era e a Revolução Cultural. Essas duas obras, a gente consegue entender muito do pensamento do Olavo, as principais teorias da história que ele vai formular e, principalmente, como numa mistura de política, filosofia e religião, ele vai começar a ter um séquito de alunos que, com as redes sociais, só vão aumentar. O principal referencial intelectual que a gente vai usar para analisar o Olavo é a produção do professor Marcos Oliveira, que é meu amigo pessoal, um salve para o Marcos, inclusive, que é doutor em Gramsci, e passou os últimos anos da vida dele fazendo artigos sobre o Olavo de Carvalho e o seu pensamento histórico e filosófico, justamente para entender um pouco como esse pensamento vai se proliferar e depois invadir os espaços políticos da chamada nova direita, até chegar, claro, ao governo Bolsonaro. O Marcos fala que o Olavo de Carvalho vai preencher bem essas duas principais obras, O Jardim e A Nova Era, justamente com o seu posicionamento reacionário. O reacionário é diferente de um conservador. O conservador é aquele cara que acredita que a sociedade é formada por tradições e acredita que as mudanças devem ser lentas, graduais e obedecendo certas questões que a sociedade já tinha estabelecido antes.
É aquele que não está tentando propor uma sociedade, mas sim analisar a sociedade com base no que aconteceu no passado. Ele faz o caminho, a trajetória e impede que a gente negue a natureza humana, claro, do ponto de vista conservador, e evite derramamento de sangue, destruição das liberdades, entre outras questões. Já o reacionário é aquele que entende que a linha do tempo da humanidade, a nossa trajetória inteira como civilização, está em declínio. É a ideia que existiu um tempo de ouro no passado, uma época maravilhosa, e que com o passar do tempo nós apenas vimos o afastamento de uma ideia perfeita e um grande declínio e destruição cultural, moral e civilizacional. O livro Jardim das Aflições, que ele trabalha bem essa questão histórica para justificar as ideias dele, é uma brincadeira que o Olavo faz com o chamado Jardim das Delícias, que Epicuro, filósofo grego, tinha em sua época justamente para que os seus colegas e partícipes dessa filosofia encontrassem a felicidade, ou, no conceito do grego, o eudaimonia. É a ideia que você, segundo o Epicuro, vai buscar felicidade através do saciamento dos prazeres. E com isso, não de uma maneira completamente louca, desregrada, mas sim tendo atenção à sua matéria e principalmente a como você pode saciá-la. Essa brincadeira que o Olavo vai fazer é justamente porque ele entende que nesse momento da tradição filosófica nós vamos começar a ter um abandono do que ele encara como algo positivo, a época de ouro dele, que seria o abandono do espírito e das grandes ideias para se privilegiar a matéria. E isso é um grande componente da filosofia do Olavo. Porque quando a humanidade começa a renunciar a essas certas grandes tradições, grandes ideias que estariam fora da esfera humana, que seriam perfeitas, como o mundo das ideias de Platão, a gente começaria a privilegiar, saciar a matéria. Isso envolveria que todo o dilema das verdades ou da produção social estaria voltado apenas para o homem aqui, dentro de uma esfera material, e com isso a gente teria uma negação do que para o Olavo seria as grandes verdades ou a grande filosofia. Uma ideia que seria imanente, que independeria da humanidade. Uma série de verdades e outras coisas que, de fato, como o pensamento platônico expõe, estariam em um mundo a ser acessado apenas pelas ideias, pela filosofia. E com isso é importante pensar o paralelo que o Olavo constrói com a religião. Porque com toda sua trajetória na astrologia, no misticismo, entre outras questões, fizeram com que o Olavo tivesse sempre esse lado religioso pavimentando essa filosofia que ele constrói. Se você trabalha com coisas que estão além da esfera humana, o sobrenatural, a alma, o espírito, a religião está ali presente e se associa bastante com esse mundo das ideias. Com isso, você teria ali, quando você estivesse realmente absorvendo e vivendo para essas grandes verdades, essas coisas que estariam fora da esfera humana, você estaria ainda nessa época de ouro. Quando você renunciasse a isso para focar apenas nas questões materiais, você estaria caindo na armadilha e entrando no jardim das aflições. E o desdobramento político do Olavo envolve o resto do subtítulo do Jardim das Aflições, que é a ressurreição de César. E isso acontece porque, para o Olavo, quando você se voltava, ali naquela época de ouro grega, para as verdades que independem do humano, as grandes ideias do mundo à parte, o mundo fora da matéria, você teria ali uma preocupação maior com o espírito e com a própria noção individual que cada espírito traz. Obviamente você faz parte de um grande componente que envolve toda a espiritualidade. Porém, você tem ali a sua própria alma, o seu próprio espírito. Você tem as suas características ali próprias suas. Quando você começa a avaliar a matéria, a sua preocupação maior começa a ser de satisfazer a sociedade, focada aqui, e o instrumento que o Olavo aponta, que as pessoas começam a fazer disso, é a política. Dessa maneira, a matéria se simboliza bastante pela política, que na visão dele representa o interesse do coletivo. E esse coletivo cada vez mais sufocaria a individualidade presente em cada um de nós. A ressurreição de César, que depois o papo dele, mais contemporâneo, mas voltando no que César significava, era esse símbolo de política que resolveria as esferas da matéria através da própria administração da política. Seria um homem na matéria, com as ideias próprias dele, que iria resolver as nossas questões. Não Deus, não religião, não a espiritualidade.
Dessa maneira, isso vai ser cada vez pior, porque César e essa preocupação da política, a preocupação da matéria, iriam lá para frente resultar no socialismo marxista, com foco grandemente materialista, através da principal referencial metodológico do Marx, que é o materialismo histórico dialético. E com isso a gente teria novamente a política ali, ateia, ali completamente fora dessas grandes verdades espirituais que o Olavo tanto advogava, e vai transformar o mundo numa, na visão dele, grande ditadura, com você tendo a política e o coletivo ali representados, sufocando as individualidades para você fazer uma sociedade que seria utópica, perfeita. Essa é a grande crítica do socialismo que o Olavo faz, como resultado grande dos desdobramentos políticos que ele começava lá no Jardim das Delícias ou das Aflições, passa por César e aí chega no marxismo. O único momento que você, então, teria um pouco de paz disso seria com a Igreja Católica, o retorno das verdades espirituais através dos santos, dos filósofos da Igreja e entre outras coisas. Percebe o tanto que é doido? Olha como ele constrói esse pensamento, misturando a filosofia, a política, a religião, e coloca muitas ideias do Platão na cabeça dele, como essa própria visão de mundo, que enxerga uma idade de ouro, onde as pessoas eram felizes e a sociedade funcionava porque respeitava certas diretrizes, ao mundo das ideias, as grandes verdades e tudo mais, e aí você cai em declínio. Platão pensava isso. E é muito louco como ele constrói a ponte desse livro, O Jardim das Aflições, para ir para o Nova Era. Porque no Nova Era ele vai falar de uma coisa mais contemporânea, que é a parte do socialismo, que ele fala como esse distanciamento espiritual, dessa afirmação materialista, desse desejo por construir uma sociedade perfeita, e vai falar que existe uma atualização desse mecanismo, um novo meio desse marxismo se instalar. Ele começa fazendo a crítica aos militares, como eu falei. Quando você se preocupava com a revolução, você ignorava a formulação intelectual que acontecia na resistência esquerdista que estava na universidade, nos jornais, entre outros mecanismos da sociedade. Dessa forma, mais importante do que ler Marx, Engels, Lenin, Stalin, mal você tinha que ler Antônio Gramsci, que segundo Olavo vai ser o grande teórico dessa revolução cultural que estava em curso no Brasil e também no mundo. O Gramsci, para o Olavo, através dos seus conceitos de revolução passiva e hegemonia, deu o norte para os esquerdistas brasileiros fazerem a grande mudança cultural aqui no Brasil. De acordo com o Olavo, o Gramsci utilizava dessa ideia de hegemonia para explicar para os partícices dessa revolução que ele estaria advogando que era necessário você mudar as ideias vigentes, colocar devagarzinho novas ideias políticas de cunho socialista para fazer uma mudança social em todo o local que ele está inserido e depois até internacionalmente. Seria você, na visão do Olavo, tirar a religião, tirar o respeito aos costumes, tirar certos valores morais e colocar novos. Defender o aborto, acabar com a família defendendo o casamento homossexual, você liberar as drogas ou liberar o ateísmo, vamos dizer assim, coisas desse tipo. Então essa seria a hegemonia que está ali colocada. E o Olavo fala que as ideias do Gramsci disso, de hegemonia, é o que vão fazer os professores universitários, os professores de escola, os grandes jornalistas e grandes cineastas, a galera que mexe com cultura. Seria eles ali que estariam colocando uma nova hegemonia esquerdista no Brasil. Gente, o Gramsci não está de novo fazendo um plano revolucionário. Segundo Marcos, na tese dele, o que o Gramsci está tentando fazer é analisar politicamente o cenário italiano novamente e entender, de novo nesse verniz da democracia, que você tradicionalmente sempre tem uma batalha por hegemonias. Simples assim. Não só os socialistas, não só os conservadores, não é um plano revolucionário, é uma constatação. Se você tem uma briga por poder, ou pelo menos assim, um sistema político que permite certo conflito no poder, certa troca de poder, você vai ter grupos políticos que vão tentar estabelecer hegemonias para ter esse poder. E isso é o mais importante, porque não é necessariamente falando que isso é algo socialista. Todo grupo faz isso. Todo grupo está ali colocando as suas ideias e valores quando ele está no poder. E isso é simples, porque todo mundo realmente faz. Então é uma constatação, já melhora por aí. O Gramsci não está orientando os socialistas a tomarem o poder através de uma mudança cultural.
A questão é que no livro Nova Era, que o Olavo vai utilizar a Revolução Passiva e a hegemonia do Gramsci para tentar explicar o que está acontecendo intelectualmente e socialmente no Brasil, e aí ele vai começar a fazer de fato a cruzada dele contra o esquerdismo, contra essa galera que domina os setores culturais brasileiros, e falar que a nova direita, ou melhor dizendo, só direita, né, os conservadores, o pessoal que defendesse uma certa perdição, uma certa moral, deveriam estar atentos e combater essa busca socialista por hegemonia com uma contra-hegemonia. Você substituiria então os artifícios socialistas, revolucionários, para colocar de novo as ideias políticas tradicionais da direita, o conservadorismo, a religião. Percebe? É nesse momento ali que ele está, na verdade, jogando o jogo do Gramsci. E melhor ainda, o Gramsci ele entendia o intelectual de uma maneira diferente dos outros autores da sua época. O intelectual para Gramsci é aquele capaz de organizar a cultura. Não é simplesmente um cara sentado numa mesa com papéis e filósofos. Anitta é uma intelectual para o Gramsci, porque ela é capaz de articular setores culturais e fazer uma movimentação social. O Olavo de Carvalho seria também um intelectual para o Gramsci, porque seria um cara que está ali movimentando as suas ideias, utilizando da sua hegemonia no local que ele possui para movimentar as massas. Sim, o Olavo seria o maior gramsciano do Brasil na análise gramscista básica, utilizando corretamente o conceito. E não tem nada de errado, porque, como eu falei, o Gramsci constata isso em qualquer ambiente político que você tem competição do poder. É simples, é da política. Claramente, não toda a política, mas a política que está basilada em uma competição. Ponto. Mas a gente tem que entender que o Olavo ele também está escrevendo em um contexto muito interessante. É um contexto que no Brasil ser de direita era errado. Te associavam com os simpáticos da ditadura. Tem até uma matéria clássica que analisava o perfil dos constituintes, que diz que ninguém se declarava de direita na constituinte. Ou você era de centro-direita, ou de centro, ou tinha um posicionamento mais conservador, mas a palavra direita não era falada. Não era. Você não podia falar. É uma coisa muito básica. Tinha pouquíssimos que ousavam falar que tinha um certo conservadorismo. E isso é importante traçar, porque é para essa galera que o Olavo está se comunicando. E essa galera que sentiu também o confronto com os acadêmicos mais à esquerda, que a gente vai ter no Brasil durante a ditadura, mas principalmente durante a redemocratização, que os departamentos, principalmente de caráter mais progressista, principalmente nas humanas, vão começar a fazer cada vez mais luta política. É o momento dos intelectuais da saúde tentarem criar o SUS. É o momento que o pessoal do serviço social está atuando para criar uma rede de sociabilidade, de seguridade social no Brasil em texto constitucional. Então a gente tem, de fato, essa questão da esquerda lutando por poder. E fazendo também grande participação política, o PT como o partido mais engajado que a gente tinha entre as décadas de 80 e 90. Então o Olavo, ele tem a quem apontar. Ele tem a quem falar que tem gente querendo uma revolução. Ele tem a quem falar quando ele fala que está tendo um abandono da religião, da espiritualidade, para você dialogar com a matéria. E essa matéria acaba redundando no político, no coletivismo, que leva ao socialismo, a ditaduras. O raciocínio dele é comprado por muita gente que não gostava dessa abertura política, que não gostava dessa nova hegemonia da esquerda, e isso, hegemonia no conceito correto de disputa política que a esquerda, de fato, estava fazendo ali na década de 90, e mais. O Olavo também está discutindo com muita gente ressentida, que tinha um posicionamento mais conservador e que não estava conseguindo espaço. Isso vai aumentar cada vez mais quando o PT ganha nos anos 2000. E começa, principalmente pós-mensalão, a ter muita moda de gente contra o PT. Um Reinaldo Azevedo, por exemplo. O Olavo ele vai crescer muito nesse cenário de gente que estava cansada da corrupção do PT e que queria um novo jeito de olhar a política, principalmente mais à direita. E é quando o Olavo começa a crescer no Orkut e depois vai ser o celeiro dele para vender os cursos de filosofia e depois também o resto das redes sociais até chegar na sua obra maior, que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, em 2014. De fato, a gente tem questões ideológicas presentes nas humanas. A gente tem hegemonias progressistas que a gente pode investigar. Eu mesmo já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, analisando a suposta doutrinação, ou se todo historiador é marxista, por exemplo. Vocês podem ver aqui que eu vou deixar nos cards. Mas o Olavo utiliza os argumentos errados para isso,
falando da revolução passiva ou da hegemonia do Gramsci, usando conceitos errados como ele faz, e comprando ou melhor, vendendo que você tem que conhecer os grandes filósofos, entender a erudição correta, as grandes verdades, e o cara que vai vender isso é o Olavo. Pessoal, foi isso, uma explicação breve das principais ideias que o Olavo defende. Não entrei a fundo das questões filosóficas que ele supostamente possui, não critiquei livro até após livro, não critiquei um monte de coisa, mas eu dei aqui o norte para entender o pensamento do Olavo e como isso também está presente nos alunos dele, nos admiradores dele, entre outras coisas. E tem que ser alerta, porque quando você entende algumas questões, como eu falei, da cultura progressista nas humanas, como você entende que um cara de direita sofreria numa faculdade de história, esse tipo de coisa faz muita gente se voltar para o conservadorismo de uma maneira chula, de uma maneira cruzadista, e fica complicado viver em sociedade assim. A gente tem muitos problemas, muitos, envolvendo um monte de questões das comunidades políticas, nas universidades, ou mesmo nas escolas, mas se voltar para o Olavo, ou para uma época de ouro maravilhosa, espiritual e com grandes valores, não é a maneira correta. E isso é complicado, porque a gente estaria negando a própria história. Espero que tenham curtido. Deixem aí o like, se inscrevam no canal. Eu retorno semana que vem com mais um Direto do Forno. Até lá!